Roger Flores destaca as substituições e analisa a vitória do Botafogo sobre o Lanterna. Demorou muito para ter a ambição de vencer a partida. Eu concordo um pouco porque o Botafogo no primeiro tempo teve uma intensidade um pouco menor do que no segundo tempo. Acho que o pessoal que entrou no segundo tempo entrou bem e elevou um pouco a querência, né? A força de vontade do jogo. Santos entrou bem, Cuiabano entrou bem, né? Entre outros jogadores aí, Natan buscou mais o jogo, errou bastante, mas tentou muito e se destacou também, deu assistência pro gol do Cuiabano. Então vamos ver isso aqui, muito mais coisas. Tem aqui o Sport TV News, tem o Gordinho da Gazeta, né, que é o hater do Botafogo máximo. Todo mundo votou Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Botafogo como os 4 candidatos ao título. Ele foi lá e tirou o Botafogo e botou Bahia. O Botafogo alugou um triplex na cabeça de alguns palmeirenses, né? Ele é palmeirense. Tem aqui muito mais, tem o Gabrielzão, tem o Craque Neto, né? Tem aqui os Cavalinho Fantástico e muito mais. Antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui em cima Live Pix, ali no cantão ali em cima ali, ó. O Pix do canal é amarelo. Aqui também embaixo na descrição o Pix do canal, a Jet Sport, com camisa do Botafogo. Temos link do canal reserva, canal principal, Instagram e muito mais. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Como bate bem falta. E rapaz, que sufoco, hein? Teve coisa no teu jogo que eu nunca tinha visto antes. Nem fala aí, Leque. Mas aí, ó, o drama desse leão aqui do ladinho tá bem mais sério aí. Pois é, também, né? Tá namorando com quem não devia? Na frente de todo mundo, Lucas, achando que ninguém vai descobrir. Aí deu mole. Sport Botafogo no Recife, com famílias, casais e... olha aí o Sport flertando com o fantasma do rebaixamento. O campeonato já está quase na metade e o Sport segue em último, sem vencer. Seria hoje o dia? A chuva forte trouxe mais drama. E quando a chuva parou, o sistema de irrigação trouxe mais água. Que loucura! O jato d'água disparando no meio do ataque do Botafogo. Aí, Leque, tem coisa que só acontece com o Botafogo. Mas sem chuva, sem irrigação e nos acréscimos, o Cuiabano achou espaço na defesa do Sport para driblar e achou um lugar no cantinho para chutar. Olha por trás do gol onde essa bola entrou. Cuiabano, 1-0 Botafogo. E o Sport segue no drama e no flerte perigoso com o fantasma. O Cruzeiro lidera com 33 pontos. O Flamengo vem em segundo, tem 30. O Bragantino é o terceiro com 27 e o Palmeiras é o quarto com 26. O Botafogo é o quinto, o Bahia é o sexto e os dois têm 25 pontos. O Mirassol é o oitavo com 21 pontos, seguido pelo Fluminense. Em nono está o Atlético Mineiro, seguido por Corinthians e Ceará. Internacional e Grêmio têm 17 pontos. O São Paulo tem 16 e é o 14º. O Vitória tem 15 e é o 15º. O Vasco tem 14 e é o 16º. Também com 14 pontos. O Santos abre a zona de rebaixamento, que ainda tem Juventude e Fortaleza com 11 pontos. E o Sport, na lanterna, sem vencer, com 3 pontos em 13 jogos. Falando em parte de baixo da classificação do Campeonato Brasileiro, vamos falar do jogo envolvendo o lanterna do campeonato, o Sport. Recebeu o Botafogo conseguiu um resultado muito importante no finalzinho com o gol do Cuiabano. Estamos vendo os melhores momentos de um Sport que está já no terceiro técnico, né, da temporada, tentando se salvar de um rebaixamento muito antecipado, porque eu acho que já é iminente, acho que muito difícil uma reação do Sport. O Sport hoje tem 3 pontos, né? São 11 a menos em relação ao primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Vasco. E falar do lado do Botafogo também, né, Renato? É mais um time que está em começo de trabalho e aí num contexto muito mais curioso, digamos assim. O David Ancelotti é o primeiro trabalho dele como treinador na carreira. E ele chega num Botafogo que ainda está sofrendo muitas modificações no elenco, né? Um time que ainda não colocou o time ideal da temporada, digamos assim, porque tem muita gente chegando, né? Perdeu algumas peças importantes, e aí, se a gente for pegar desde 2024, que é um ano histórico, o Botafogo perdeu vários jogadores muito importantes, mas só da Copa para cá, Jair na zaga, Igor Jesus no ataque e o Gregory no meio campo. Então, o contexto do Botafogo ele é mais complexo envolvendo tudo isso.
Bastante, viu, Bené? Porque, principalmente pela categoria dos jogadores que saíram do clube agora. O Botafogo ele tinha um mecanismo de ataque muito voltado para a característica do Igor Jesus, que é um jogador de muita mobilidade, é um jogador de leitura de espaço, não é um jogador que fica mais preso à área. Com o Arthur Cabral, são outras características. Ganha em alguns aspectos e perde em outros. É um jogador mais de retenção de bola, né, dentro da área, que prende mais os zagueiros, fica mais na área, ele sai sim, mas ele não tem o nível de mobilidade que o Igor Jesus tem. Por outro lado, você ganha também bola aérea, você ganha nessa presença de área. E é um jogador que ontem fez um bom jogo, o Arthur Cabral, né? Ficou, inclusive, os 90 minutos. Mas eu acho que o mecanismo, né, de criação de jogadas ofensivas para o Botafogo é uma adaptação nesse momento por conta dessas mudanças de elenco. O Gregory também faz muita falta, né? Um jogador que protegia muito bem a defesa e que liberava o Marlon Freitas também para participar mais do jogo ali na frente. E o Marlon tem uma participação muito interessante, tanto com as bolas longas, quanto aparecendo às vezes para chutar de fora da área. Ontem, ao lado do Newton, ele ficou um pouquinho mais preso e o Newton jogou um pouquinho mais solto. Ontem também faltou o Savarino, né? Não estava disponível para a partida de ontem. Esse era o ponto que eu ia tocar. Ainda no jogo de ontem, as baixas aumentaram, né? Exato. O Alan, que nesse momento, pelo menos, é o substituto imediato do Gregory, né? Vale lembrar que o Botafogo contratou o Danilo, que certamente será titular desse time. O Alan e o Savarino nem viajaram, né? Então, peças que são importantes nesse momento também não estiveram à disposição. E a gente estava vendo o gol do Cuiabano. Sabe o que eu achei interessante? Assim, bom, primeiro, ressaltar que o Sport criou boas oportunidades, principalmente em bola aérea. Poderia ter feito um gol, inclusive. O Sport que vinha numa situação bastante complicada, com protesto de torcida. Sim. Acho que o Daniel Paulista faz um trabalho interessante, né? O time é organizado, o time cria chances, mas ainda acho que esbarra nessa, primeiro, falta de confiança, essa sequência muito ruim, né? Não conseguiu uma vitória até agora, a pressão muito forte. E ontem era uma situação muito difícil para o Sport. Do lado do Botafogo, entrava em campo, depois de um empate com o Vitória, que já dói um pouco, né? Porque você cria, não consegue fazer gol, e é contra um time lá de baixo. Quando você vai enfrentar o lanterna da competição, não se espera outra coisa de um time que quer buscar o título que não a vitória. E a gente já estava analisando, o Botafogo está tropeçando de novo. Exatamente, porque era 40 minutos e nada. E aí eu achei interessante porque o Cuiabano entra no jogo como lateral esquerdo, né? No lugar do Alex Telles. E uma coisa que se falou, né, quando sai o Renato Paiva, que o Textor não gostava do Cuiabano sendo utilizado no ataque. O Renato Paiva usava, às vezes, uma dobra, o Cuiabano ali como um ponta. E aí não é que o Cuiabano faz um gol meio atacante mesmo? Porque ele, de fato, estava dentro da área, ele estava bem posicionado. A gente vai ver a movimentação, né? E ele estava sempre ali buscando essa oportunidade. Dentro da área, ele recebe a bola dentro da área. E a característica, assim, ele gira como um atacante. Sim. Ele gira para sair da marcação como um atacante. Ele passa a bola de um pé para o outro e consegue o espaço para a perna boa para fazer uma batida muito precisa, né? Nesse gol. Então, eu achei interessante porque, assim, não sei se o Textor gosta ou não dele jogando de atacante, mas fato é que ele fazia gols, né? Sim. Ele estava indo bem nessa posição e ontem foi importante fazendo esse gol, ainda que jogando de lateral, mas nesse momento do gol... na área, sim, sem dúvida. E acho que naquele momento para o Renato Paiva foi uma alternativa válida dentro do elenco que ainda não tinha recebido os reforços que recebeu, né? Acho que e ainda tem gente para chegar, né? O David Ancelotti já consegue ter mais peças, até falando em relação ao ataque, né? A gente vai observando jogadores num bom início, como o Montoro, por exemplo, né? O Santi Rodrigues ainda se adaptando, digamos assim. Então, as peças ainda estão chegando para o David, falando até de ataque também, para pensar num ataque ideal, digamos assim, para esse Botafogo. Exatamente. O Montoro é um bom jogador e acho que já fez boas partidas, né? Já mostrou um pouco das suas características. O Santi demorou um pouquinho, né, para encaixar no time. Ontem acho que fez um bom jogo. Ele também tenta chutes de fora da área. Ontem levou perigo numa situação assim. Mas é aquilo, é muita mudança, né, Bené? Porque você muda o elenco e você muda o treinador. Então é muita coisa. Tá resetando nova a temporada, digamos assim. Pela terceira vez, né? Porque assim, você começa no começo da temporada do Botafogo, não sabia quem ia ser o técnico, aí demora para trazer, aí traz o Renato Paiva, aí faz...
passa, né, uma sequência de jogos, quando você acha que o Renato Paiva tá encaixando, de repente ele sai. Quando ele ganha do PSG e recebe o abraço do Textor, a gente acha que ele, pelo menos até o fim da temporada vai, mas isso foi bem curioso, né? Enfim, e aí chega o David, que tá começando, né, sua carreira, como você falou, de treinador. Acho que ele tem um desafio interessante pela frente. E eu gostei bastante, tenho gostado bastante das entrevistas dele, do discurso, da forma como ele se posiciona. Acho que é um treinador que tem sido muito claro nas suas ideias, inclusive em português. Exatamente. Eu até andei aqui com a cadeira. Fiquei impressionada com esse nível de português em um mês, gente. Eu queria aprender uma nova língua assim, com essa rapidez. Vamos ouvi-lo, então. Em bom português, o David Ancelotti analisou o jogo e falou sobre esse início de trabalho no futebol brasileiro. É uma liga... há pouco tempo que estou aqui, mas nos jogos que vejo é uma liga que tem muitas coisas taticamente, tem jogadores com qualidade. Acho que nos últimos 2 jogos a gente pode jogar mais, aí perde muito tempo, então o ritmo do jogo tem que ser mais alto. Mas hoje foi um partido muito difícil, condições muito difíceis, o gramado, a pressão que tinha o oponente. Então, não vejo muita diferença com a Europa. O contexto é um pouco diferente, o clima é diferente, a umidade, o gramado. E acho que o tempo efetivo pode ser mais alto. Tempo de bola rolando, né, que ele falou. Sim, eu acho que eu nunca aprendi nada tão rápido quanto o David aprendeu o português, já está bem claro. Mais claro até do que muito treinador estrangeiro que fica, né, passa década por aqui, treinador, jogador, enfim. Acho que é algo para a gente valorizar realmente. E falando de um técnico em início de carreira, né, Renata? A gente fala muitas vezes de um técnico que chega num clube, será que ele vai imprimir a identidade dele com velocidade? Acho que o calendário do futebol brasileiro exige isso. Talvez nem o próprio David saiba a identidade dele como treinador. Claro que fez parte de uma comissão técnica muito vitoriosa com o pai, né, no futebol europeu, enfim, o Carlo Ancelotti. Mas ele, como treinador, ainda vai se descobrir, né? Um início de carreira para ele. Já podemos chamá-lo de Ancelotinho? Ancelotinho, acho que fica bom. Ancelotinho está começando o seu trabalho. E eu acho que no discurso da apresentação, ele repete algumas coisas que a gente vê muito do Carlo Ancelotti, do Ancelotão, o pai. Porque ele fala assim, olha, para mim é muito importante a relação com os jogadores. Isso é uma prioridade do trabalho do Carlo Ancelotti, sempre foi, né? De como você constrói esse relacionamento com os jogadores, porque ele entende que isso vai ser a base para o seu bom trabalho. Pro Ancelotinho, ele falou que ele usa isso muito do pai. E a outra característica que ele cita na coletiva de apresentação, e eu acho que tem muito a ver com o que a gente está começando a ver no Botafogo, é sobre se adaptar às características dos jogadores. E aí ele mesmo cita, a gente tinha aqui o Igor Jesus, que era um jogador de uma característica. Agora a gente tem o Arthur Cabral, que é um jogador de outra característica. Então eu tenho que pensar como potencializar o time para que um centroavante como o Arthur Cabral consiga render. E é diferente. Então, eu acho que esses ajustes, a saída de bola. Bom, a saída de bola com o Igor Jesus longa não era uma das boas ideias, porque o Igor Jesus não é o cara que vai ficar brigando com o zagueiro lá no alto para conseguir ganhar. O Arthur Cabral então você tem essa alternativa. Ao mesmo tempo, um time que troca tanto de posição, que tem muita leitura de espaço e mobilidade com um centroavante como o Igor Jesus, já é um pouco diferente com o Arthur Cabral. Ele vai encontrar a sua fórmula, né? E acho que essa identidade dele, até ele mesmo vai descobrir. Exato. Mas um ponto positivo para ele é esse esforço de falar a língua dos jogadores e de criar esse relacionamento com eles. E agora, bem-vindo ao Campeonato Brasileiro, Ancelotinho, porque vamos lá, né? Você vai lá pro Recife que tá calor, mas tá chovendo pra caramba, daqui a pouco você vai lá pro Sul que tá 5 graus. O sistema de irrigação é isso aí. Ligado no meio do jogo, né? Vai se acostumando ao futebol brasileiro. Vou dar um bom dia pra Joana de Assis. Alex Miller falou a respeito desse número de jogos a menos que tem o Palmeiras, o Cruzeiro. Raposa deu uma decolada aí, líder do campeonato, 33 pontos com 15 jogos. O Flamengo, com 14 jogos, tem 30. O Flamengo que acabou de ganhar do Fluminense com o gol do Pedro, hein?
No finalzinho, Gol do Pedro. O Pedro que entrou acabou fazendo o gol da vitória. Será que ele abraçou o Felipe Luiz na comemoração? Não, ele tirou a camisa e fez assim. Não é surpresa nenhuma de fazer gol. Jogador falou semana passada. E o Flamengo, com o jogo a menos, pode chegar aos mesmos 33 do Cruzeiro. O Bragantino tem 27, já tem 15 jogos, é o terceiro. Perdeu hoje pro Vitória. Vitória sai da zona de rebaixamento com esse resultado. Carilli, olha como o futebol é, né? Mandaram o Carilli embora depois de ter ascendido com o Santos a Série A. A Vitória contratou o Romarinho. Aí ele vai pro Vitória, vence o Bragantino, né? E coloca o Santos na zona de rebaixamento. O Palmeiras com 13 jogos, 26 pontos. Se a gente jogar 6, que são os 2 jogos de diferença do líder, claro que precisa vencer esses 2 jogos. 32. Vai a 32 pontos. Fica 1 ponto atrás do Cruzeiro. A 1 ponto atrás do Cruzeiro. Eu vou perguntar, começando com o Leandro. Leandro, quais são as 4 forças na ordem do Campeonato Brasileiro nesse momento? É exemplificado no G4? Você coloca alguém da parte baixa da tabela? Qual é a sua ordem? Qual é o seu G4 hoje? Cruzeiro e Flamengo não tem pra como correr, né? Botafogo, né? Terceiro? Terceiro. Eu vejo o Palmeiras, né? O Palmeiras ele é muito... Ele consegue manter. Ele mantém no Campeonato Brasileiro muito forte, sempre chegando sempre para decidir, sempre para disputar título, então com esses 4. Para você, Cruzeiro, Flamengo, Botafogo e Palmeiras, você tira o Bragantino daí. Alex Miller, as 4 forças no momento do campeonato que você vê, esquecendo, claro, a classificação exata, né? Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, nessa ordem. Vocês não estão botando fé no Bragantino, Cereto? Não. Na ordem é o seguinte, o Flamengo para mim é o grande favorito para ganhar o campeonato. O Palmeiras é o segundo grande favorito. Mais que o Cruzeiro, você acha? Mais que o Cruzeiro. Por quê? O próprio técnico do Cruzeiro disse hoje de novo que o Cruzeiro não é favorito. Então, mas isso aí é tática para tirar a pressão do cara. Mas eu acho que o Cruzeiro, não sei se o Cruzeiro vai brigar pelo título. Mas eu não sei o Cruzeiro está jogando muito. Não sei se aguenta tudo isso. Meteu 4-0 hoje brincando na Juventude. E aí eu boto o Cruzeiro e o Botafogo. Então é Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo. Isso. Vocês não estão botando fé no Braga. Chico? Concordo com o Cereto. Acho que a posição dele é correta. O Corinthians Flamengo, não chega aí, Chico? Flamengo... o senhor eu não vou permitir. Eu não vou permitir aqui no programa. Pergunta. É o programa de domingo, a família está em casa assistindo. Você pode fazer comigo, eu não posso perguntar para ele, é isso? Faz sentido a sua observação. Não, Obrigado, você está perguntando o Corinthians não. O Corinthians, por enquanto, está fora. Está fora. Não quer dizer que não chega. Chico, não entra na dele. Chico, não entra na dele. Eu só fiz uma Por gentileza, o seu G4. 15ª rodada. Tá cedo aí. Jogo a menos. Tem Copa do Brasil, espera a Copa do Brasil. Aí vocês se conversam. Vamos esperar o que vai acontecer na Copa do Brasil. Sim. Né, tomara que ela demore, né, Chico? O Roberto estará de volta. Tomara que ela demore. Vai resolver todos os problemas. Chico, o seu G4 aqui, pra gente não fugir do tema, por favor. Você concorda com o Cereto, né? Com Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo. Jogador, Miller. Para mim, Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Cruzeiro. Você tira o parabenizar o Mirassol pela grande campanha até agora. Perfeito. Sem dúvida. Você tira o Cruzeiro, então, da primeira colocação. Você coloca na 4ª força. Para mim, o Flamengo... Marina, para você, Marina. Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Botafogo. Flamengo... foi o que eu falei. Foi o seu? Não, eu falei Cruzeiro e Flamengo, eu inverti o... Não, foi o do Cereto. O Cereto é o meu. Foi do Cereto? Então é isso. Assino, então. Tem o Bahia chegando. Mas eu tô falando em relação a hoje, né? Se a gente analisar o elenco, eu também acho o elenco do Flamengo melhor. Então, em tese, ele teria mais condições de, no final do campeonato, ser campeão. Analisando as 15 rodadas até agora, o Cruzeiro é o melhor time até agora. Vem fazendo o melhor futebol, tanto é que tá ali em cima. Por isso que nós não colocamos o Bragantino. Sim. Porque eu acredito que o Bragantino não tem fôlego para permanecer no G4. Não tem. Eu fico com Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro... E deixa o Bahia no meu G4. Aí, ó, a torcida não foi lá, do esporte, não fez o que fez e adiantou o quê? Absolutamente nada. E não é nem por causa disso, porque o São Paulo também foi lá e ganhou o jogo e não foi por causa da torcida que foi lá. Foi por causa dos jogadores do São Paulo, que é uma outra história. Parabéns ao Botafogo. Botafogo que é um time forte, time que contratou o Danilo agora. Time que é vice-campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Time que tem muito bons jogadores, é um time muito forte mesmo. Consegue a vitória no finalzinho do jogo. Parabéns ao seu Botafogo, Igor, da Rádio Craque Neto, Euro 17. Vamos, caralho!
bom pro Glorioso, a Bet 365 deixou passar pouquinho, dinheiro. Botafogo jogou muito mal, campo encharcado. Botafogo teve vários problemas antes do jogo, mas mesmo assim, uma odd que não dá, pô, contra o último colocado, graças a Deus, Cuiabano entrou, resolveu o problema do jogo, pô. Green na conta, porra! É o Glorioso, pô! Botei mais um dinheirinho. Roger Flores destaca substituições e analisa a vitória do Botafogo sobre o Lanterna. Demorou muito para ter ambição e vencer a partida. O comentarista da TV Globo, Roger Flores, ressaltou as substituições feitas pelo Botafogo, pelo Davi Ancelotti no Botafogo, né? E a morosidade do time no primeiro tempo, ao analisar a vitória do Botafogo sobre o Sport por 1-0 nesse domingo, na Ilha do Retiro. O gol alvinegro diante do Lanterninha saiu nos acréscimos do segundo tempo. Aspas para o Roger Flores. Acho que o Botafogo demorou muito para ter a ambição de vencer a partida. Foi controlando o jogo, levando em banho-maria, alguns sofrimentos na bola parada do Sport. E aí quando teve as modificações, né? Principalmente o Santi Rodrigues, que realmente entrou bem no jogo ontem, que entrou muito bem pelo lado esquerdo. O Cuiabano, com muita potência, foi com uma jogada pelo lado esquerdo que o Botafogo encontrou o gol. No caso, tava o Nathan Fernandes pelo lado esquerdo naquela hora. Estavam se revezando ali, tem sempre, né? O Nathan Fernandes com o Santos que faz também o meio centralizado. Ele afunilou um pouco mais, o Nathan veio para aberto pela esquerda, deu o passe para o Cuiabano fazer o gol. Falei que o Botafogo não podia deixar 4 pontos no caminho contra 2 times da zona de rebaixamento, Vitória e Sport. Eu também falei isso no pré-jogo. Era inegociável o Botafogo ganhar hoje, porque para mim era a obrigação 6 pontos. Já que perdeu 2 pontos para Vitória, hoje era a obrigação da obrigação, né? O Botafogo tem que ter ambição. É um time que carrega o título nacional essa temporada. Tenho certeza de que vai querer buscar o bicampeonato, porque tem time, investe e tem qualidade para isso, completou. Outro comentarista da transmissão, TV Globo, o Júnior, também fez o resumo do que foi o jogo no Sport Recife, né? A chuva atrapalhou o jogo principalmente no primeiro tempo, com muitos erros de passe, principalmente pela parte do Sport. Tecnicamente o Botafogo é bem superior, só que não conseguiu transformar a superioridade dentro do placar. E sofreu com as bolas paradas do Sport, que teve aí boas oportunidades nessas jogadas. Falei no pós-jogo de ontem também, que cada escanteio do Sport era um infarto, cara. O Sport cruzava, não sei o que rolou ontem, se era posicionamento, não sei o que foi, que todas as bolas paradas do Sport que cruzavam na área viravam perigo de gol. O John fez umas 4, 5 defesas em bola de escanteio. Muito perigoso isso. Por sorte, nenhuma foi no gol. Foi dentro do gol, na verdade. No gol foi e ele defendeu. Mas nenhuma foi dentro do gol, né? É um perigo isso. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste. É maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.